ChatGPT, Claude, Gemini ou outra inteligência artificial? Qual é a melhor para escrever o seu livro? Olá, eu sou Stefania Andrade, eu sou escritora de dezenas e dezenas de livros, trabalho com mentoria de escrita e também trabalho como ghostwriter. E sim, eu faço uso da inteligência artificial diariamente no meu trabalho. E eu recebo muitas perguntas, Stefania, qual é a melhor inteligência artificial para nos ajudar? Então eu vou te apresentar todas essas que eu utilizo, vantagens e desvantagens, e ao final vou te dar uma dica de acordo com a sua situação, ok? Então bora lá! O ChatGPT é o mais famoso até porque veio primeiro e ele é considerado o mais criativo de todos. É aquele que é excelente para um brainstorm, para trazer clareza para as ideias, trazer ideias inovadoras, trazer sugestões de tramas, isso tanto na ficção quanto não ficção, ok? Ele também é ótimo para fazer pesquisas, se você precisa de pesquisas para o seu livro, e também em organizar diversas tarefas ao longo desse processo. A versão gratuita já faz tudo isso e a versão paga, ela é otimizada, ela tem mais espaço, mais memória e também mais agilidade, assim como um pouco mais de raciocínio, vamos dizer assim. Lembrando que a gente está falando agora do mês de dezembro de 2025 e isso muda rapidamente, então eu estou mostrando o cenário do que está acontecendo agora. Quais são as desvantagens do ChatGPT? O primeiro deles é que na versão gratuita a gente tem pouco espaço, pouca quantidade de caracteres que a gente pode pôr, ela não suporta grandes textos ou grandes arquivos, né? Então na versão gratuita a gente é bem limitado com relação a espaço. Se a gente está escrevendo um livro, colocar um capítulo inteiro ali, muitas vezes ele vai dizer que é too much, que é muita coisa, tá? Outra desvantagem é que ele é um pouco padrão demais para algumas respostas, né? Então as pessoas, hoje, por exemplo, eu já consegui identificar se um texto foi ou não escrito pelo ChatGPT, porque eu utilizo isso todos os dias. Então a gente consegue ver, inclusive existe uma outra questão, né, que ele pode inventar resposta. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque ele é muito esperto, e se ele não tem uma resposta assertiva para você, por vezes ele vai inventar a sua resposta. Já o Gemini, ele é da Google, portanto, você consegue integrar todo o ecossistema da Google. Então, o seu Google Drive, por exemplo, você consegue o seu Google Fotos, você consegue acessar coisas dentro do mesmo ecossistema. Essa é a grande vantagem do Gemini. Ele também é considerado um dos mais rápidos, né? Uma das inteligências artificiais de mais rapidez e agilidade dentro das suas respostas. Ele ajuda muito na organização do seu projeto junto ao Google Docs. Então, ele ajuda bastante para quem está escrevendo livro, especialmente se o livro for longo, tá? Qual que é a desvantagem do Gemini? A escrita dele tende a ser mais factual, mais objetiva, ok? Mas, vamos dizer assim, que ele é um estudioso, o Gemini, tá? Então, ele é menos criativo do que o ChatGPT e o Claude, e ele traz coisas mais concisas, respostas mais precisas, mas mais concisas. Para pessoas que estão falando de programação, vão ter um outro tipo de análise. Aqui eu estou falando de texto e de pessoas que querem escrever livros, de ficção ou não ficção. Ele não é a melhor opção para emoção, para diálogos, descrição de cenas dentro de livros de ficção, tá? Então, se o seu livro é de ficção, eu já não sugeriria o Gemini, não nesse momento. Agora, quando eu conheci o Claude, gente, eu me apaixonei absurdamente. Falei, gente, essa é a inteligência artificial que eu precisava. Porque ele é basicamente feito para texto. Ele foi pensado para produzir textos. Então, o ChatGPT, por exemplo, ele é multitarefas, ele tem muitas outras funções para além das funções textuais. Agora, o Claude, ele tem especialmente essa tarefa. E ele é excelente para textos longos, ele é excelente para revisões, ele é muito bom, ele suporta capítulos e capítulos, ele suporta a gente colocar lá o PDF do livro inteiro e ele analisar, e ele fazer correções. Então assim, eu sou encantada, apaixonada pelo Claude, e acho que todo mundo que está escrevendo um livro precisa ter o Claude com você. Mas tem um problema, claro. Uma primeira desvantagem que eu vejo é que o Claude, às vezes, ele é extremamente formal. Então, você tem que tomar cuidado com o estilo narrativo que você está trabalhando, especialmente se você for trabalhar com ficção, ok? E o Claude, ele costuma ser um pouco mais quadradinho e menos criativo do que o ChatGPT. No entanto, essa questão dos textos longos e tudo mais, isso é uma vantagem muito grande. E isso, desde o gratuito, já é muito possível. E no pago, no plano pago, ele é ainda melhor. No entanto, gente, ele conseguiu me deixar na mão mais de uma vez. O que acontece? Mesmo o plano Pro, porque ele tem vários, né? Eles têm 3, eu acho, opções.
Eu pago, por exemplo, o primeiro plano e ele simplesmente, no meio de uma atividade, no meio da correção de um livro, ele me disse: seu limite diário esgotou. Reinicie, né? Volte às 10 da noite. Oi? Primeira vez que eu vi isso, eu fiquei: o quê? Aí no dia seguinte a mesma coisa. Eu falei, gente, mas não é possível. Eles mudaram recentemente, eu tô dizendo agora no fim do ano de 2025, eles mudaram a quantidade do que você pode usar de raciocínio do Claude. Não é a memória. Tá? Ele diz assim que as atividades que eu faço são muito complexas, como por exemplo a correção ou avaliação de textos. Então, como são muito complexas, eu tenho uma quantidade que eu posso utilizar. Então, isso me deixou na mão e eu fiquei super brava. Eu cortei relações com ele durante algumas semanas e voltei para o ChatGPT e o ChatGPT deu conta de todas as atividades que eu tinha naquelas semanas. Eu deixei assim o Claude mesmo de lado e deixei ele ali sentindo a minha falta, tá? Agora a gente já voltou, mas ele continua ainda com essa coisa de querer me cercear com relação à quantidade de tarefas que eu dou para ele. Isso porque eu pago os planos prós, ok? Mas não os plus que são para times e tudo mais. Mas você vai me perguntar, Stefânia, mas e para mim? Aí eu tenho duas orientações importantíssimas para você. Primeiro de tudo, todos eles são muito bons e eles já são excelentes instrumentos para ajudar na produção do seu livro, seja de ficção ou de não ficção. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Eles são ótimos e você deve testar as versões gratuitas, ok? Então, testa a versão gratuita, faça os seus testes e veja qual que se encaixa melhor dentro daquilo que você gostaria. Agora, a segunda orientação importante que vai fazer com que você escolha é você pensar que nenhum deles funciona sozinho. Quanto mais contexto você der, quanto mais você ensinar a sua inteligência artificial, melhores serão as respostas que elas vão te dar. Então, não importa se você está no Gemini, no ChatGPT ou no Claude, quando você pediu uma coisa para ele, você retornou, você pegou esse texto, jogou no seu documento de texto e você mudou um monte de coisa, você pega esse texto, volta lá e fala, veja como ficou depois da minha correção. É basicamente o que a gente fazia com aluno em sala de aula, eu com tantos anos como professora. Se a gente não der o feedback para o aluno, o que ele errou naquela redação, o que tinha que ser diferente e tudo mais, não faz sentido nenhum ele fazer a gente corrigir. Então, eu preciso trazer para aquela criança ou para aquele adolescente por que ele errou, o que ele errou, como que ele faria diferente e ele precisa fazer a reescrita daquela redação, trazendo novos contextos, desenvolvendo melhor algum tipo de argumento ou utilizando melhor as regras gramaticais, qualquer que seja o objetivo daquela redação. Então, quando você está treinando o seu ChatGPT, o seu Gemini, o seu Claude, você precisa ir dando feedback para ele, porque ele precisa ir aprendendo o que exatamente você quer. Hoje, gente, as inteligências artificiais, elas são mais ou menos 35% do meu trabalho hoje. Agilizam muito o meu trabalho de leitura, produção, interpretação, correção, revisões textuais. Eu troco muito com eles, né? Mas aí a gente tem que lembrar que você precisa saber utilizar, você precisa fazer bons prompts, você precisa treinar toda essa inteligência artificial, senão ela pode ser um tiro no pé. Por quê? Porque todos eles podem inventar respostas e podem fazer coisas erradas, ok? Então, não tá à prova do ser humano, pelo menos não por hora, ok? E, se você já viu esse vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, eu coloquei um vídeo contando como foi a minha experiência em pagar para uma inteligência artificial, uma empresa, que tem uma inteligência artificial que escreve o livro em 1 hora, um livro inteiro. E aí eu fiz essa experiência e contei exatamente como foi em todos os detalhes. Mas o básico que você precisa saber não é possível fazer isso ainda hoje, tá? Ainda hoje é impossível uma inteligência artificial, seja ela qual for, fazer o seu livro do começo ao fim de uma forma adequada ou minimamente aceitável, tá? E aí eu venho a quarta opção que eu disse para você que eu ia te apresentar. Então eu tinha 3 e depois mais uma quarta opção. A quarta opção é a Stefania, que é a inteligência artificial que eu treinei para que possa te ajudar a produzir o seu livro. Então, essa inteligência artificial foi aquilo que todos os meus clientes viviam pedindo, que era o meu clone, né? Então, toda a minha equipe conseguiu me ajudar a desenvolver a Stefania, que é essa inteligência artificial com quem você vai conversar e ela vai te orientar como se fosse eu. Por quê? Porque ela foi treinada por mim. Ela foi treinada por mim para te ajudar a montar o alicerce do seu livro, trazer os capítulos estruturados, organizar e roteirizar a questão do seu tema, do subtema, dos capítulos,
exemplos, também a questão do público-alvo, o tipo de linguagem, enfim, tudo isso ela vai poder te ajudar a desenvolver. E você vai conversando com ela e ela vai te respondendo como se eu estivesse aí com você. Então, se você tem interesse de ter a Stephanie A, que é assim, eu posso dizer que é maravilhosa e todo mundo tem acesso a um preço simbólico, você vai ter o link aqui abaixo e também no comentário. Agora me conta se você já usa essas inteligências artificiais e o que você acha delas.